até que a morte os separe. Uma frase que você certamente ouviu muitas vezes na vida. E até por isso pode ter ficado sem graça, sem importância. Mas para a igreja, para o sacramento do matrimônio, essa frase tem muito valor. Primeira coisa que a gente tem que ter um entendimento e ter ciência é do nível alto de entendimento que a gente tem do sacramento do matrimônio. Quando falamos em matrimônio, a primeira coisa que a gente tem que pautar é querido por Deus, né? É querido por Deus, ele é de direito natural e essa instituição Jesus a eleva a nível de sacramento, ou seja, ele diviniza o amor natural que existe entre um homem e uma mulher. O matrimônio, como união de Cristo e sua igreja, por vezes toma rumos nem tão esperados assim. Por isso é preciso entender o casamento, sua unidade, indissolubilidade, e tudo isso pode se tornar mais difícil numa segunda união. O mais importante da gente dizer é como a igreja olha os casais de segunda união. Primeiro, acolher. Segundo, escutá-lo. Terceiro, integrá-lo na comunidade. Quarto, acompanhá-lo com discernimento na sua... Cada caso é um caso, cada história é uma história. A discussão reacendeu em 2016, com a publicação da exortação apostólica do Papa Francisco, Amoris Laetitia, a alegria do amor. O Papa abriu as portas para que pessoas que estão em segunda união possam comungar. Mas para Márcia e para o Renato, não era só a comunhão. Ele, inclusive, nem via isso como um pecado. Meu ponto de vista era completamente diferente do dela. Porque se ela era viúva, eu viúvo, você está entendendo? A gente tinha um relacionamento, porque a gente se gostava, a gente se conheceu, a gente aprendeu a se gostar, a gente se respeitava, tá? Então eu não achava de jeito nenhum pecado eu ir na igreja comungar. Eu ia, muitas vezes ela ficava brava comigo, mas eu ia. Não era só comungar, eu sentia muita falta disso, né? De não poder comungar por não estar casada. E eu sentia que a gente precisava ficar junto. A Márcia foi casada há 16 anos e tem 3 filhos. Ficou viúva por causa do câncer. O Renato foi casado há 28 anos, tem 4 filhos e 6 netos. E foi o câncer que também levou a sua esposa. Os dois, então, se conheceram na igreja. Isso meses após a morte da esposa dele. A partir daí, começaram a conversar, se conhecer e dividir algumas dificuldades. Assim que o namoro começou, ela o presenteou. O primeiro presente que eu dei para ele foi uma Bíblia. Foi uma Bíblia que eu dei. Eu me lembro até quando eu cheguei com a Bíblia, que eu falei para ele, esse livro aqui é o livro da nossa vida. A Bíblia, guardada com carinho, tem uma mensagem de afeto logo no início. Mas para ele, um outro presente se tornou parte do corpo. Inclusive, não larga de jeito nenhum. Mas foram os dois maiores presentes que ela me deu, né? Que foi a Bíblia e o texto da misericórdia, que eu não tiro do meu bolso. Está aqui até, se você quiser ver, até mostro para você. Não tiro, porque esse aqui é presente mesmo, que ela me deu. E todo lugar que eu vou, eu tenho ele comigo, sabe? Isso aqui é minha segurança. E tudo que eu faço antes, eu peço para ele. Com a Bíblia e o terço na mão, hoje eles rezam juntos todos os dias. Sem falta, às 6 da tarde, o terço mariano. E depois de 14 anos a gente resolveu, então, se unir, na verdade, perante Deus. E foi uma surpresa maravilhosa para a gente, porque a gente ia casar. Então, de uma maneira bem particular, só com os filhos dela e com os meus, né? Mas daí o padre resolveu fazer um convite público em plena missa. Não é que toda a comunidade compareceu em peso, sinal do amor e da verdade de Deus que esta união representa. E lá se vão 3 anos. Claro que com as orações as coisas ficam mais fáceis, mas os desafios, as dificuldades e o dia a dia de um casamento pede paciência. Graças a Deus, a gente tem as diferenças de marido e mulher, porque é necessário também, porque eu acho que isso é uma renovação de convivência, não é verdade? Mas a gente se respeita muito, né? Eu posso dizer que eu fui premiado, né? Por Deus, pela segunda mulher que Ele me deu, né? E eu tive também que mudar muitas atitudes minhas, né? A gente é humano, né? Tem dia que você tá mais chata, né? Que os homens falam que a mulher é mais chata, mas o homem é chato também. Se para eles não é fácil, para quem está começando essa vida é mais difícil ainda. E aí é preciso ter consciência do que se quer.
Para isso, tem gente que pode ajudar. O grande problema hoje que acontece, muitas separações, são os relacionamentos que muitas vezes não são maduros, eles não são concisos. Hoje eu costumo dizer que os dois se conectam, mas não se comunicam, o casal. Se conectam no que sentido? Que é muito mais fácil se desconectar. Quando eu falo que um casal está unido ao outro pelo vínculo do matrimônio, isso significa que isso tem uma base, isso tem uma história, isso tem uma rocha, uma coisa firme. Só que hoje, como que a sociedade se relaciona? Se conectando, mas não pela facilidade de se encontrar, mas pela facilidade de se desconectar.